Olá! Por um mundo onde as pessoas se sintam mais seguras para as relações e o namoro seja um tempo fértil de conhecimento recíproco e de cultivo do amor, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O namoro, celebrado esses dias, tem se tornado um verdadeiro desafio nesse período da pandemia. Os namorados já não podem confiar mais na proximidade física. Precisam cuidar dos contatos externos e já não é mais possível frequentar os lugares que tradicionalmente serviam para conversar com os amigos e se distrair. Nossos tempos se tornaram muito duros para os relacionamentos em geral, mas principalmente para o relacionamento amoroso. Ainda assim, é preciso comemorar o amor e suas grandes expressões. Ainda assim, é preciso celebrar o namoro, esse tempo indispensável para o amadurecimento das relações amorosas. Vivam os namorados! Para nos ajudar a refletir sobre o namoro nesses dias, convidamos dois jornalistas que fizeram investigações junto a muitos casais e escreveram sobre o tema. Primeiro, vamos conversar com a jornalista Juliana Andrade, que atualmente é produtora de programas jornalísticos. Depois, vamos falar com o jornalista Diego Barbosa, do jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. Juliana Andrade tem 27 anos, jornalista formada pelo Centro Universitário IESB de Brasília, já atuou em assessoria de imprensa, foi repórter no jornal Correio Brasiliense e hoje é produtora de programas jornalísticos. Juliana, um prazer receber você aqui no programa. No ano passado, perto do Dia dos Namorados, você fez uma investigação interessante. Claro que as coisas mudaram, mas os problemas parecem serem os mesmos. Eu pergunto para você, a partir daquele seu trabalho, a pandemia fez todo mundo aprender a namorar de longe? Então, eu conversei, com alguns casais para escrever uma matéria sobre relacionamentos na pandemia, e o que eu notei foi essa tentativa dos casais, de estarem juntos, mesmo não podendo estar, seja ali por uma chamada de vídeo. Eu conversei com casais que se viam todos os dias, mas precisaram fazer isso por chamada de vídeo, se encontrar com bem menos frequência, e quando se encontravam, tentavam manter o distanciamento, manter a máscara. Conversei com casais também que fizeram planejamento para passar cada 15 dias, uma semana juntos, assim. Então, o que eu percebi foi essa tentativa dos casais de permanecerem juntos no momento em que a necessidade era de estar separado, né? Então, assim, eu acho que a distância, mesmo estando distante, eles estavam juntos ali, seja por uma chamada de vídeo ou por algum ato de carinho. Parece meio antigo namorar em casa, mas os jovens tiveram dificuldades para visitar as famílias nesse tempo? Assim, dos jovens também que eu conversei, teve uma jovem, por exemplo, que não só ela, mas a família dela também era do grupo de risco, né? Então, eles tinham essa certa dificuldade. Namorados também que moravam em cidades diferentes, então não estavam podendo ir visitar. Eu acho que essa foi uma dificuldade que não só entre os casais, né, mas também dos jovens com a família. Muitas vezes com o pai morando longe, teve que ficar distante da família. É realmente um momento que pediu da gente um pouquinho mais de paciência, né, e de fato a distância passou a ser um ato de amor ali naquele momento. Os namorados, com a quarentena, aprenderam a fazer plano de maior proximidade quando acabar esse período? Entre os casais que eu conversei, eu inclusive fiz essa pergunta para um deles, do que eles planejavam, do que eles esperavam para quando a quarentena acabasse. E a resposta foi do tipo: nossa, eu quero estar junto, eu quero abraçar. Teve outro casal que decidiu morar junto. Então, assim, eu acho que essa necessidade de manter o distanciamento fez muitos casais refletirem e sentirem mais a vontade de estarem próximos, né? Assim, eu não posso falar por todos os casais,
mas pelo menos por aqueles que eu conversei para escrever a matéria, foi isso que eu senti. O uso da tecnologia no namoro parece ter tornado ainda mais frequente. Seus entrevistados estavam firmes nesse uso e como se sentiam diante dessa nova forma de comunicação afetiva? Eram casais que se viam praticamente todos os dias, né, com os casais com quem eu conversei, e eles passaram a utilizar muito a questão da chamada de vídeo. Eu acho que foi uma coisa que veio, né, durante essa pandemia com bastante força, essa questão do uso das redes sociais, das chamadas de vídeo, dos aplicativos de conversa para ali manter o contato. E uns casais não só conversavam, mas como assistiam filmes juntos, jogavam juntos. Então, assim, eu acho que a tecnologia foi a nossa grande amiga, podemos dizer, e ainda está sendo, né? Durante esse período em que a gente não está podendo ficar ali próximo do outro, frente a frente. Acho que a nossa própria conversa aqui é uma prova disso. Juliana, nesse ano de 2021, os namorados estão celebrando de novo o seu dia numa situação muito parecida com o ano passado. Como é que você acha que eles estão celebrando? Olha, na minha opinião, eu sinto que as coisas não estão mais. Não sei se os casais ainda estão, né, tendo aquela questão de se manter distante. Então, a gente estava num período que a pandemia era novidade, né? Mas eu acredito que sim, ainda tem casais que têm essa consciência e eu acho que eles podem usar da criatividade mesmo. Assim. Eu até uma das pessoas que eu entrevistei para essa matéria que escrevi sobre essa questão dos relacionamentos foi uma especialista, né, em relacionamentos e ela deu dicas, né, falando de que essa é a hora de usar a criatividade, né, de mostrar atitudes, às vezes um cartaz, às vezes um próprio jantar usando uma chamada de vídeo. Então, eu acho que essa é a hora da gente sair da caixinha e procurar novas formas, né, de celebrar essa data. Juliana, você trabalha hoje em que área? Você tem um bom namoro com o bom jornalismo? Então, atualmente eu trabalho numa TV, eu sou produtora de programas jornalísticos e que eu pretendo seguir nela aí por muitos anos, se Deus quiser. E eu gosto muito, assim, eu sou apaixonada por essa questão de ir atrás da informação, de informar os outros e de ouvir histórias. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do jornalismo. É realmente uma paixão. Aqui sempre encerramos nossa conversa, Juliana, pedindo aos nossos convidados para fazerem um breve comentário a respeito de uma citação que apresentamos. Para você, trouxemos uma palavra poética do grande Mário Quintana. Abre aspas. Se as coisas são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Tristes seriam os caminhos sem a mágica presença das estrelas. Fecha aspas. Então, eu acho que é bem aquela questão, né, não é porque está longe que a gente não quer estar longe, mas a gente sabe que está aí e a gente quer elas. Então, eu acho que é isso, de a gente realmente não desistir. Às vezes, a coisa nem está realmente inatingível, mas a gente sempre está ali querendo perto e indo atrás do que a gente sonha, do que a gente deseja. E eu acho que é muito disso, né, ou às vezes tornar o inatingível ou atingível, da gente sempre achar um jeitinho de ter aquilo que a gente quer por perto. Juliana, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Padre Rafael, muito obrigada pelo convite. Depois do intervalo, continuaremos a falar sobre namoro nesses tempos complicados. Nós vamos continuar nossa conversa com o jornalista Diego Barbosa. Até já! O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno.
Estamos de volta com o programa Parlatório. No programa de hoje estamos falando sobre o namoro nesses tempos de pandemia. Agora vamos conversar com o jornalista Diego Barbosa. Ele é formado pela Universidade Federal do Ceará, atua como repórter no jornal Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, na editoria de Cultura e Arte, escrevendo principalmente sobre literatura. Ele é pós-graduado em Escrita e Criação pela Universidade de Fortaleza e é autor do livro Cartas na Estrada, Histórias de Vida de Carteiros. Ele também possui contos e crônicas publicados em antologias cearenses e nacionais. Colabora ainda com vários projetos literários a partir da escrita de textos de ficção. O Diego também é colaborador missionário no Centro Magis Inaciano da Juventude, mantido pela Companhia de Jesus, em Fortaleza. Diego Barbosa, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nossa conversa aqui hoje é sobre namoro. E nos chamou a atenção uma matéria sua sobre o tema, publicada no Jornal Diário do Nordeste. E eu começo perguntando você algo muito geral. A pandemia impediu que as pessoas começassem a namorar? Olha, muito obrigado pelo convite de vocês para estar neste momento, conversando a respeito de um tema que eu acho super importante e cuja série de reportagens, né, para mim foi, além de um desafio, mas foi uma alegria também fazer, né, por falar a respeito de relacionamentos, de pessoas, né, de encontros. Então, muito obrigado pelo convite. Com relação a essa pergunta, se a pandemia impediu, né, que as pessoas começassem a namorar, tomando como exemplo até mesmo alguns casos, na maioria dos casos, na verdade, da série, a gente percebe que não, né? A pandemia sendo um instante inédito, singular nas nossas histórias, né? Claro que ela tem muitas especificidades, mas com relação aos relacionamentos, pelo menos os que eu ouvi, né, e pude relatar na reportagem, eu não vi assim que a pandemia impediu que eles pudessem se realizar. O que eu percebi? Que uma questão ficava muito latente, né, quando a gente falava a respeito desse tema, que era como é que agora essas relações estão se dando, né, mediadas por essas telas, já que não existe mais a fisicalidade, casais que antes podiam se encontrar, se abraçar, enfim, sair, não podem mais fazer isso, os casais que antes não se conheciam e podiam se conhecer presencialmente, agora não mais, se conheceram realmente pela internet. Então, como é que essas relações agora se dão? Que tipo de valores elas são pautadas? Há uma insegurança maior, né, em estarem se comunicando apenas por telas ou não, né, ou realmente você se acha mais seguro? Então, assim, não acredito que a pandemia tenha realmente feito com que as pessoas se impedissem de se encontrar, mas eu acho que existe essa questão muito latente quando a gente fala a respeito do tema que é que tipo de relacionamentos estão se instaurando agora. Seus entrevistados falaram sobre a questão de namorar sem poder se ver todos os dias. O que eles disseram sobre isso, Diego? Foi uma parte muito delicada da entrevista, porque realmente a gente mexeu em pontos que dilaceram um pouco o coração, né? Você falar a respeito de pessoas que você não pode estar vendo mais, pessoas que você ama, né? Ou que mesmo que acabaram de se conhecer, mas que já têm uma relação ali travada, né? Já compartilharam afetos, dúvidas, enfim, experiências de vida. Então, assim, foi realmente uma experiência muito diferente para mim. E o que sempre ficava muito certo e muito forte era essa questão mesmo, né, do quanto isso impedia, assim, que eles realizassem de uma forma plena o relacionamento. Houve um caso específico que foi o caso das pessoas que puderam se encontrar na internet e começaram a namorar a partir dali, né? Eles já não tinham essa fisicalidade, essa presença, mas é incrível, né, porque mesmo assim nós somos seres sociais, né? Enfim, nós queremos estar com os outros, né? Então, mesmo assim, ficava muito forte essa presença poxa, eu conheci essa pessoa se tornou importante para mim, e mesmo assim, eu não estou podendo vê-la. Então, eram questões muito delicadas, alguns até, enfim, se emocionaram durante a entrevista, porque é isso, né? A gente toca em componentes muito fortes, né? Além dos relacionamentos todos que a gente tem, né? Família, enfim, amigos, estudos, quando toca muito nessa questão dos relacionamentos afetivos, fica realmente uma brecha aí muito grande, né? Quando a gente não tem esse contato físico. Pela conversa que teve com suas fontes, você acha que a pandemia ajudou na busca do autoconhecimento e na avaliação sobre o próprio relacionamento para os namorados? Isso aí foi uma questão unânime, assim. Todos eles disseram que
mediante esse momento de pausa, né, de isolamento compulsório, em que eles realmente não podiam se ver, até mesmo solteiros. A gente tem o caso de uma entrevistada solteira que falou que reviu mesmo os valores. Antes ela fazia alguns encontros esporádicos e agora, por conta de tudo isso, não pôde fazer mais e não aderiu aos aplicativos de relacionamento por conta exatamente desse exame de consciência, né, de ter feito o que eu estava fazendo antes, que tipo de relacionamentos eu estava priorizando. Então, todas essas questões ficaram muito marcadas. No caso dos casais, né, que já tinham um relacionamento ou que passaram a ter, a gente percebe os extremos, né? Esse autoconhecimento foi tão forte que fez ou com que eles ficassem ainda mais juntos, né, mesmo mediados por telas, ficassem mais próximos, de confessar coisas que às vezes nem confessavam antes, mas que ali, por conta do contato, né, não físico, estavam falando. Então a gente teve esse extremo e teve o outro de as pessoas realmente romperem tudo, né? Dizer assim, olha, realmente não acontece, não dá para a gente acontecer assim. A necessidade do distanciamento social promoveu mais solidão, segundo o que você pôde perceber naquela reportagem, Diego? Eu senti mais do que solidão, eu senti uma necessidade de conexão, que eu acho que é diferente, né? Muitas vezes a gente atribui a solidão àquela questão de ninguém quer falar comigo, né? Ou então eu não quero falar com ninguém. E aí a pessoa fica realmente ali escapada, né? Fica separada. Mas nesse caso eu senti muito essa questão da necessidade da conexão, né? Você estava, às vezes, tinham pessoas que estavam sozinhas na própria casa, tinha outras que tinham familiares, estavam convivendo ainda, né? Mas mesmo assim tinha essa necessidade de estar junto, como a gente já conversou, né? Então perpassava esse componente da solidão, do estar sozinho. Era muito mais essa questão de e ia para além também dos relacionamentos afetivos, né? Era a questão de realmente querer estar com. E isso eu senti muito potente em todos eles, né? Eu acho que qualquer pessoa, se a gente conversar agora, vai ter realmente esse tipo de relato, né? O quanto se sente um tanto solitário, melancólico, né? Por conta dessas lonjuras todas. A espécie de parada no tempo que a pandemia criou possibilitou aos namorados uma percepção mais clara sobre se realmente as ideias de vida, os valores e as prioridades deles se encaixavam? Com certeza. E aí a gente volta àquele ponto dos extremos, né? Fiquei muito tocado com o depoimento de uma das entrevistadas que disse que rompeu com o noivo há apenas 15 dias do casamento, né? E aí você fica se perguntando, mas realmente esse momento de isolamento, em que a gente está distante dos nossos, é um momento muito propício para que você pense nessas questões, nesses valores, né, nesse tipo de ideia que você tem a respeito do outro, falando no relacionamento afetivo, né, amoroso. Então, assim, eu senti com muita força essa questão realmente de o isolamento proporcionando esse tipo de retorno a si e encontro ao outro, né? Não à toa aconteceu isso, e aconteceu, como eu já falei, o outro extremo, né, que foi essa questão do autoconhecimento pautando, realçando valores que já estavam na relação e que puderam ser ressignificados a partir dessa distância, né? Antes, por exemplo, se eu ficasse com uma pessoa e dissesse algumas coisas, agora eu já dou valor, ou já dou razão, né, vazão, na verdade, a outros tipos de relatos, né? Eu falo, às vezes, sobre, sei lá, o meu gato que está passando mal, né, sei lá, sobre a minha família que não conseguiu se vacinar ainda, né, alguém da minha família, enfim, problemas cotidianos, uma planta nasceu, uma planta morreu, isso às vezes não apareciam, né, dentro daquele esquema de diálogos que a gente tinha. E aí hoje, esses assuntos são basilares, né, de qualquer conversa, e nos relacionamentos afetivos a gente não foge disso, eles também continuam dando tom. Você acha que essa situação atual, com todo o aumento dos efeitos da pandemia e de tantas mortes, as pessoas estão mais cansadas? Estão exaustas, na verdade, né? Existe um componente aí, mais uma vez, que atravessa todos os tipos de relacionamentos, né? A gente está cansado porque a gente não vê ainda nenhuma luz no fim do túnel, né? Quando a gente teve a primeira vacinação lá em janeiro aqui no Brasil, houve esse farol de esperança, a gente realmente se agarrou ao que a gente tinha e o que ainda tem, é verdade, mas que ainda não tem em amplitude, né? A gente ainda não consegue falar de verdade que estamos imunizados, que as pessoas estão bem, não estamos bem, né? E isso realmente cansou a ponto de desgastar até mesmo os relacionamentos, né? Muitas pessoas, por meio dessa exaustão, disse, não dá mais, assim, talvez eu prefiro ficar sozinho neste momento, ou então prefiro, não sei,
me desvincular dessa pessoa que eu tinha uma fisicalidade e agora procurar outra, porque é isso, né? É essa reflexão que a gente fica. A que ponto vai a exaustão, o cansaço de um panorama que realmente é muito difícil, principalmente aqui no Brasil, né? Cujas políticas públicas, infelizmente, não estão dando conta, né, de abraçar todas as nossas necessidades que são tão urgentes, né? Então, realmente, eu acho que a sociedade ela está exausta, assim, está desabando em cansaço de verdade. E isso se repercute frontalmente em todos os tipos de relacionamentos. Você trabalha hoje em que área? Nós queríamos saber como foi seu namoro com a profissão do jornalismo. Hoje eu trabalho na editoria de Cultura e Arte do Jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, Caderno Verso, né? E essa relação eu costumo muito atribuir a uma relação com as letras que eu já possuía desde criança, né? Eu lembro que quando criança eu brincava de ser médico, assim, essas coisas, mas depois quando eu descobri, quando eu passei a ler e percebi que as palavras elas não brotavam assim da folha, né? Alguém tinha pensado nelas, alguém tinha arquitetado aquilo ali, eu percebi, poxa, isso é muito bacana, né? Isso é muito bonito e potente. E aí eu acho que uniu essa dimensão com a necessidade realmente de chegar junto à sociedade, junto à população, como é realmente o panorama do jornalismo, né? E aí foi um casamento assim que para mim foi maravilhoso e está sendo. E essa questão de se relacionar, né, com as artes e com a cultura, acho que veio muito também da percepção de que eram territórios que eu gostava muito de estar, sempre gostei, né? É tanto que no jornal eu falo de um tudo, a gente fala sobre cinema, artes cênicas, arquitetura, enfim, mas prioritariamente eu falo mais, digo por mim, de literatura. Então, esse componente do gostar de ler desde o começo, né, e de agora poder emergir ainda mais em autores e obras, fez com que eu me apaixonasse cada vez mais pela profissão e continuasse nela, assim, com um brilho no olho, assim, apesar de todos os desafios, né, que a gente sabe que são intrínsecos à nossa profissão, enfim, todos os dias, especialmente neste momento de Brasil, a imprensa, né, o jornalismo, ele é negado, ele é realmente esculachado, enfim, todos os maus adjetivos que nós podemos colocar, infelizmente é o que acontece agora. Mas exatamente por tratar com cultura e arte, eu vejo que o jornalismo também é resistência e que nós podemos fazer resistência né, com esses artistas, com os agentes culturais e com, claro, todas as outras seções do jornalismo. Nós sempre encerramos os nossos papos aqui, Diego, apresentando uma citação e pedindo dos nossos convidados um comentário. Para você, nós escolhemos uma palavra de um dos seus entrevistados naquela matéria que mencionamos durante o programa. O Martinho Tota, que é antropólogo e professor na Universidade Federal do Ceará e especialista em sexualidade e gênero. Ele disse o seguinte, abre aspas, gostaria que a pandemia nos ensinasse a valorar e valorizar os relacionamentos humanos de uma maneira geral e os relacionamentos conjugais afetivos em particular de outro modo. De uma forma mais empática, solidária, generosa, respeitosa. Fecha aspas. Essa fala do Martinho Tota, né, do professor Martinho Tota, eu lembro que quando eu a li, eu também achei que ele foi super feliz em fazer essa menção, né? Porque, na verdade, ele parte aí de dois princípios, que é realmente de uma convivência maior com a raça humana e a convivência entre os pares, né? Entre famílias, entre pessoas que estão se relacionando, enfim. E quando ele fala dessa necessidade de a gente realmente rever nossos valores para podermos contarmos uns com os outros de uma forma mais intimista, né, e mais frontal, eu acho assim que ele foi super contente em fazer essa fala, até porque me lembrou um pouco do que o ambientalista, líder indígena e poeta Ailton Krenak, ele tem uma frase muito semelhante no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele diz que a gente não pode tratar mais, né, os nossos contatos, seja com as pessoas, com a natureza, com o universo, de uma forma metafórica, né? A gente tem que realmente prezar por um movimento de fricção, que é esse movimento de estar junto, pele com pele, tocando uns nos outros. O desafio nós estamos num momento em que a gente não pode fazer isso. Então, como é que a gente pode ressignificar esses movimentos de fricção, né? E eu acho que parte muito aí dessa questão que o professor Martinho Tota levantou, que é realmente abrir esse horizonte de pensamentos, né, de considerações a respeito de nós mesmos, dos outros, ver quais são as nossas prioridades, o que é a prioridade do outro também, acender o alerta para dizer que
nós não estamos sozinhos, né? Eu acho que a pandemia, de uma certa forma, ela não veio para dar nada de bom, assim. A gente não pode comemorar uma pandemia que veio, infelizmente, para ceifar tantas vidas, para mexer com o nosso cenário, né? Mas, assim, se a gente for extrair algo que otimizou, né, de uma certa forma, foi esse olhar mais totalizante a respeito das pessoas, dos universos, da forma como a gente se relaciona uns com os outros. Então, eu gosto muito, assim, de lembrar e que vocês puderam trazer essa sentença do professor Martinho Tota a público, para a gente conversar um pouquinho, porque eu me senti muito contemplado, assim, quando eu li a resposta dele. A gente fez uma entrevista por e-mail, né, ele não estava podendo falar por telefone, enfim, e eu fiquei realmente muito grato, né, por ele ter trazido e a gente ter colocado também na reportagem, a ponto de as pessoas poderem pensar sobre isso e fazer também suas conexões consigo, com o outro, com o mundo. Diego, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pela presença e, claro, conte comigo sempre. Eu acho que discutir esse tipo de assunto e tantos outros neste momento tão difícil é fôlego, é bússola, é realmente um norte para a gente poder continuar. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou no programa. Muito obrigado e até a próxima.